Leis de Newton. São três as leis de Newton. A primeira refere-se à seguinte situação: se houver um corpo em movimento e você não provocar nenhum esforço externo, ele vai se manter naquela mesma situação, na mesma reta, na mesma velocidade, não muda a trajetória, não muda a velocidade. Então, é uma lei que se refere ao estado inercial do corpo. Ele não altera seu estado inercial se não houver ação externa. Então, para um corpo isolado, do meio, seu estado inercial, ou seja, pode ser interpretado, por exemplo, velocidade, né? De uma forma mais simplificada. Não sofre alteração. Esta é a primeira lei. Segunda lei de Newton. É uma das mais utilizadas. A segunda lei, ela pega a primeira lei e introduz o conceito da ação de forças externas. O que seriam forças externas? São outros corpos ao redor do corpo de análise que, se agirem sobre esse corpo sendo observado, vão alterar o estado de movimento dele. Seja força de contato ou seja forças de massa. Força de contato é você dar um empurrão no canetão. Força de contato, por exemplo, é um atrito que ele sofre numa superfície. E forças de corpo são, por exemplo, a força gravitacional. Também força de corpo pode ser a força eletrostática, são forças elétricas, eletromagnéticas também. Então, são os dois grandes tipos de forças, né? Então, a segunda lei, ela diz o seguinte: se uma dessas forças agirem sobre esse corpo, ele vai alterar o seu estado de movimento, vai alterar o seu estado aqui da primeira lei. Então, eu já estou abrangendo na segunda lei. Então, para um corpo sujeito a forças externas, seu estado inercial é alterado. Sofre alteração. Mas como que essa alteração ocorre? Na natureza as coisas funcionam assim. Você observa um sistema, no caso aqui o canetão, existe o meio externo, a terra que atrai o canetão, o ar que circunda o canetão. Se estiver escorregando sobre uma superfície, a superfície que o canetão escorrega, esses elementos são elementos externos. Então são eles que provocam as forças externas. Então esse é um lado da nossa realidade. A gente observa algo agindo sobre determinado sistema. Por outro lado, você olha o sistema. O que acontece com o sistema? O sistema ele tem uma massa, ele tem uma velocidade, e se ele for acelerado, aumentando sua velocidade, ele também tem uma aceleração. Então são dois lados da moeda. Vamos fazer a nossa balança? Então a balança aqui está. De um lado aqui o corpo e do outro lado o meio externo. Então vamos chamar aqui de sistema e meio externo. Essas coisas se equilibram.
Se o meio externo provocar algo na balança, o sistema ele reage mantendo a balança sempre em equilíbrio. Então, qual é esse equacionamento? O equacionamento é o seguinte: a balança é uma balança matemática. Então, aqui é a igualdade. Do lado direito, você tem o sistema com a sua massa e a reação que esse sistema recebe durante a ação das forças externas. Então, vamos chamar aqui de aceleração, que é a mudança de estado inercial da primeira lei. Ele estava num estado, provocou uma mudança, apareceu uma aceleração. E aí, então, do outro lado da igualdade, nós temos a ação do meio externo, que é a somatória das forças externas. Aqui o símbolo de soma. Normalmente nós não costumamos colocar aqui, por exemplo, I de 1 até N, porque é algo muito utilizado, é muito comum, então nós acabamos não repetindo. Mas, em textos mais técnicos, né, a gente acaba colocando, então depende da necessidade. Mas fica bem entendido que pode existir mais do que uma força externa agindo. Então, esta aqui é a equação da segunda lei de Newton, muito utilizada. Quando se fala de segunda lei, normalmente se pensa nesta equação. Ok? Então, revisando. A segunda lei, na verdade, é uma balança. De um lado tem o meio externo agindo, do outro lado você tem o sistema agindo. Qual que é a ação do sistema? É uma reação sobre a ação do meio externo. Tá bom? Então, essa é a relação da segunda lei de Newton. Terceira lei de Newton. Terceira lei. A toda ação existe uma reação de mesma direção, mas de sentido oposto. Ou seja, se eu provocar uma ação sobre o quadro, para o fundo dele, do lado do quadro existe uma reação sobre a mão. Observar a direção, mesma direção, sim. Se a ação é perpendicular ao quadro, a reação também é perpendicular ao quadro. Mas o que é que muda? O sentido. A ação é para dentro do quadro e a reação é para fora do quadro. Mas aqui está um grande problema, digamos assim, que refere-se à confusão que isso gera na hora de modelar um problema. A maioria das pessoas acaba ficando com insegurança na utilização dessa ação e reação. Então, no meu problema eu vou usar as duas, eu vou usar só a ação, eu vou usar somente a reação. O que é que vai ser usado? Esse é um item que acaba sendo problemático. A questão é, quem que eu estou olhando? O canetão é o meu sistema sendo observado ou o quadro é o meu sistema sendo observado? Se eu estiver olhando para o quadro, eu vou olhar a força que atua daqui para lá, empurrando o canetão. Então eu estou olhando para... Empurrando o canetão não, empurrando o quadro, né? Estou olhando para o quadro. O quadro é o meu sistema. Então o quadro recebe uma força daqui para lá. Ah não, o meu sistema é o canetão. Então o meu canetão recebe uma força daqui para lá. Ok? Então vai dizer se você vai usar a ação ou a reação, o sistema que você está utilizando. Tá? Então depende do lado que você está olhando. Em nenhuma situação na equação aparece ação e reação.
Se estiver aparecendo ação e reação, no mesmo equacionamento aqui, nessa somatória de forças, significa que o teu sistema engloba os dois elementos. Então, meu sistema seria quadro e canetão, tudo junto. Quem é o meio externo? Meio externo é minha mão, meio externo é a parede que está sustentando o quadro. Aí, na hora de aparecer a somatória, vai aparecer isso. Força saindo para a direita aqui e força entrando para a esquerda. Elas vão se anular, na somatória elas não aparecem, dá zero. Uma é igual à outra, porém de sentido contrário, sentido oposto. Ok? Ficou claro? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa para ser comentada. Então, basicamente, a gente pode representar aqui, né, vamos supor aqui uma parede, né? Uma parede. E nesta parede aqui existe um sistema aqui que está empurrando, né, essa parede. Então ele está provocando aqui um sistema de pistão, por exemplo, um cilindro, né? Cilindro com seu pistão. E esse pistão aqui está empurrando a parede para a esquerda. Vamos fazer um pouquinho maior aqui. Fazer um pouquinho maior o nosso... Então tem um sistema aqui, um pistão mecânico, essa haste aqui se move, né? Isso aqui está se movendo numa velocidade V. E aí ela chega aqui e empurra essa parede. Então, para cá nós temos uma força, vamos chamar aqui de força do pistão, e a parede reage sobre o pistão com uma força de reação. Vamos chamar aqui de FR, simplesmente. De mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Mesmo módulo, né? Pegando aqui a nossa régua, é sempre aconselhável fazer em escalas, né? Então, mesmo módulo, mais ou menos aqui 6,5, mais ou menos aqui 6,5. Mesma direção horizontal, sentidos opostos, da direita para a esquerda e essa aqui da esquerda para a direita. E aí vem aquilo que foi falado há pouco. Quem é o meu sistema? É a parede que você está observando. Então você está pegando aqui a parede, né? Está pegando a parede, olhando a parede. Então, se for a parede, o que interessa para nós é a força do pistão sobre ela. Ah, não, meu sistema não é a parede. Meu sistema é o pistão. Então, o que me interessa nesse problema é a força de reação, é a parede sobre o pistão. Ok? Obrigado.